Boa noite, gente. Tudo bem? Todos conseguem ver a minha tela? Sim. Hoje, nós estaremos apresentando o nosso trabalho sobre orçamento contínuo. O nosso grupo é composto pelos discentes Gabriela Paiva, Laís Vitória, Paula Budim, Paulo Holland e por mim, Thalita Durães. Para introduzir aqui um pouco do conteúdo antes da gente falar do orçamento propriamente dito, vou fazer uma breve introdução. Nós estudamos, ao longo desse semestre, com a professora Rosane, na nossa disciplina de Planejamento Estratégico e Orçamentário Empresarial, o orçamento tradicional. E a gente sabe que o processo orçamentário é uma ferramenta muito importante de planejamento empresarial e de controle gerencial em diversas organizações. E ele está relacionado diretamente com o planejamento estratégico da organização. Ele é desenvolvido visando o lucro e principalmente o atendimento aos objetivos e se torna indispensável para a gestão e perpetuidade das empresas, sempre observando, é claro, as peculiaridades e particularidades de cada mercado. Então, o orçamento empresarial tradicional, ele foi se desenvolvendo ao longo do tempo, foi sendo aprimorado e sendo adaptado. E sempre acompanhou também as tendências das modernas teorias de gestão. Nessa imagem que eu vou mostrar para vocês agora, apresenta uma evolução dos processos orçamentários. Nós começamos aí com o orçamento empresarial, evoluímos para o orçamento contínuo, que é o nosso tema do trabalho de hoje, e ele vai evoluindo para o orçamento de base zero, o orçamento flexível, orçamento por atividades, até chegar no último modelo, que é o Beyond Budgeting. E esses outros tipos de orçamento vão ser apresentados pelos outros grupos. Agora eu vou passar a palavra para a Paula, que vai falar um pouco para a gente sobre os conceitos e as características do orçamento contínuo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Todos conseguem me escutar? Sim? Sim, Paula. Sim. Okay. Vamos lá. O orçamento contínuo, ele é conhecido como orçamento rolling ou rolling forecast, que em português significa a previsão contínua. E esse orçamento, ele consiste num tipo de orçamento que está em uma constante atualização. Ele é considerado um dos tipos de controle de receita e despesa que podem ser aplicados pela gestão orçamentária, permitindo os gestores avaliar os erros e acertos e implementar as mudanças necessárias. O Welch, ele dizia que o orçamento contínuo é frequentemente usado quando se acredita que planos realistas podem ser feitos para curtos períodos e é desejável ou necessário replanejar e refazer projeções continuamente por força das circunstâncias. Ou seja, esse orçamento contínuo, ele veio bem a calhar, né, para as empresas em que ele se encaixa nessa pandemia em que estamos vivendo, porque as empresas tiveram a oportunidade de se replanejar, né, em meio a essa nova situação. Nós temos, no orçamento contínuo, dois tipos de visão, né? Mas, no geral, esse instrumento, né, esse orçamento, ele costuma operar no ciclo anual, ou seja, ele é utilizado para cobrir orçamentos no período de 12 meses. Essas duas visões que eu falei, elas são divididas na visão tradicional, que consiste na elaboração do orçamento contínuo, com um plano de tempo de 12 meses, substituindo o período atual em seu término pelo período no futuro. E a visão moderna, na qual o objetivo do orçamento contínuo é atualizar o orçamento operacional continuamente, ou seja, acrescentar no fim de cada ciclo um novo período, que pode ser de 1, 4 ou 6 meses. O objetivo principal desse tipo de orçamento, da previsão contínua, é a atualização orçamentária periódica, que contribui para o engajamento e o comprometimento dos gestores e de todos os colaboradores que estão envolvidos neste tipo de orçamento, garantindo a incorporação das condições variáveis ao processo em momento oportuno para a criação ou correção de estratégia. Aí entra aquilo que eu falei, né? Esse orçamento, ele ajuda muito quando se precisa replanejar as estratégias, os objetivos, as metas.
Lopes e Blachek diziam que o orçamento contínuo não preconiza a supressão do modelo tradicional de orçamento. Ao invés disso, procura aperfeiçoá-lo, mantendo seus princípios fundamentais. A essência dessa abordagem é a inclusão de um horizonte fixo de tempo e a elaboração contínua de previsões, de forma que a organização se mantenha atualizada quanto às mudanças nos ambientes interno e externo que possam afetar seus objetivos e estratégia. Esse tipo de orçamento, ele possui algumas características marcantes, como a integração com o controle de vários processos, né, do negócio. Com isso, os gestores eles precisam ser flexíveis e ágeis para responder às mudanças inesperadas e também uma capacidade maior de mobilização contínua por parte dos gestores. Ou seja, esse orçamento, ele se adapta às mudanças, mas ele também precisa muito que os seus gestores, seus colaboradores também tenham essa agilidade e flexibilidade para lidar com essas mudanças. Boa noite, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Meu nome é Laís Vitória. Eu vou falar um pouquinho mais sobre as etapas de elaboração e a proposta de desenvolvimento do orçamento contínuo. Então, como nós vimos, a implantação do plano orçamentário na empresa é bastante importante. E para que não haja nenhuma dificuldade no processo, os administradores, junto com toda a equipe, eles precisam ter certo conhecimento a respeito do assunto. Então, dessa forma, algumas etapas elas são estabelecidas para que tudo seja feito de forma eficiente. O orçamento contínuo, ele começa com a distribuição dos relatórios orçamentários mensais, e assim que os gestores e empregados recebem esses relatórios, eles têm duas responsabilidades. A primeira responsabilidade é que eles devem analisar o que deu certo e o que deu errado no período passado, e o que poderia ser feito diferente no período futuro. E a segunda responsabilidade, né, que eles devem fazer a análise e detalhar a receita e as despesas controláveis e elaborar as estimativas para o período futuro. Porque dessa forma, ao chegar o orçamento anual, todo o trabalho que foi dividido durante o período, ele será desdobrado para os gestores e funcionários, e assim só será necessário fazer uma revisão dos dados, em vez de uma análise bem criteriosa em cima de todo o orçamento contínuo no final do ano. Além disso, segundo Gitman e Madura, o processo orçamentário ele se resume em 5 etapas, sendo essas a geração de proposta, revisão e análise, tomada de decisão, implementação e acompanhamento. A geração de proposta nada mais é do que onde as propostas são feitas em todos os níveis da empresa e posteriormente revisada a um nível superior. A revisão e a análise. Nessa etapa, né, será avaliada a viabilidade econômica e adequação da proposta, e logo em seguida é gerado um relatório para auxiliar a tomada de decisão. E sobre a tomada de decisão, caso os gastos sejam superiores ao montante estabelecido, cabe à diretoria, né, tomar a decisão e autorizar esse gasto. E logo após vem a implementação, que, como eu disse, né, após a aprovação, os gastos eles são feitos e os projetos implementados de fato. Depois disso, tem todo um acompanhamento, que é onde eles vão estar acompanhando, né, os resultados, eles devem ser monitorados e devem também avaliar se o custo e benefício eles estão ocorrendo como planejado. E caso seja necessário, né, a empresa pode estar fazendo ajuste nesse orçamento. Boa noite, eu vou falar sobre modalidade de rateio de custos indiretos. Critérios de rateio de custos comuns. Os custos indiretos só podem ser apropriados de forma indireta aos produtos, como seu próprio nome já diz. Isso significa que será mediante estimativas, critérios de rateio, previsão de comportamento de custo, entre outros. Todas essas formas de distribuição contêm um certo subjetivismo, ou seja, a arbitrariedade sempre vai existir nessas alocações. A primeira medida a ser tomada é a separação entre custos e despesas, e desde essa parte já começam a surgir esses aspectos subjetivos. Rateio dos custos do departamento.
Os custos que são comuns a vários departamentos são rateados em função de sua natureza, pelo menos os mais importantes, como energia consumida, seguro apropriado, aluguel, depreciação dos edifícios. E aí, depois que esses custos já estiverem atribuídos aos departamentos, será necessário ratear os existentes na área de serviço. Já não se pode atribuir custo por custo. Para esse rateio, é necessário verificar as bases mais adequadas. E elas são rateio com base em horas-máquina, rateio com base na mão de obra direta, rateio com base na matéria-prima aplicada e rateio com base no custo direto total. Sendo assim, é perceptível que, para a alocação dos custos indiretos de produção, é necessário analisar seus componentes e verificar os critérios que melhor relacionam os custos com os seus produtos. E também é necessário que o profissional conheça detalhadamente esse sistema de produção, pois a falta de conhecimento pode acabar provocando aparecimento de impropriedades na apuração dos custos. A influência dos custos fixos e dos custos variáveis. Departamentos nos quais os custos sejam predominantemente fixos devem ser rateados à base do potencial de uso, e departamentos cujos custos sejam predominantemente variáveis devem ser rateados à base do serviço realmente prestado. Se não houver predominância de nenhum e nem outro, pode haver um rateio misto. A importância de ter consistência nesses critérios. Bom, é notório perceber que a alteração de algum critério pode provocar mudanças no valor apontado como custo de um produto, sem que, de fato, nenhuma outra modificação tenha ocorrido no processo de produção. Então, resumindo, os custos indiretos devem ser rateados segundo os critérios julgados mais adequados para conseguir relacioná-los ao produto em função dos fatores mais relevantes que se conseguir. Porque critérios bons que uma empresa julga pode não ser bom para outra empresa, em virtude das características especiais do próprio processo da sua produção. Sendo assim, é necessário que os responsáveis pela escolha dos critérios conheçam muito bem esse processo produtivo. A consistência na aplicação desses critérios é de extrema importância. Agora eu vou falar sobre custeio baseado em atividades, ABC. Custeio baseado em atividades, conhecido como ABC, que vem da palavra em inglês Activity Based Costing, é uma metodologia de custeio que procura reduzir sensivelmente as distorções provocadas pelo rateio arbitrário dos custos indiretos. O ABC é uma ferramenta que permite ter uma melhor visualização dos custos através da análise das atividades que são executadas dentro da empresa e suas respectivas relações com os produtos. Para se utilizar o ABC, é necessária a definição das atividades relevantes dentro dos departamentos, bem como dos direcionadores de custos de recursos que irão alocar os diversos custos incorridos às atividades. Custeadas essas atividades, a relação entre estas e os produtos são definidas pelos direcionadores de custos de atividades, que levam esse custo de cada atividade aos produtos, unidade, linhas ou famílias. A aplicação desta metodologia somente ao custeio de produtos e numa visão apenas funcional é chamada de a primeira geração do ABC. Obrigada, Gabi. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os princípios de apropriação da despesa e sobre o regime de fluxo de caixa. Então, de acordo com a teoria contábil, nós temos dois regimes para registro dos lançamentos contábeis e também dos documentos da contabilidade, que são aplicáveis às organizações. São eles o regime de competência e o regime de caixa. No princípio de competência, as receitas e as despesas elas vão ser reconhecidas no momento em que o fato gerador do ganho ou do desembolso ocorre. Ou seja, independe das condições de recebimento e pagamento. As receitas e despesas vão ser registradas assim que o fato gerador ocorrer, mesmo que a empresa não tenha recebido ainda ou que ela não tenha pago ainda. Por outro lado, no regime de caixa, essas receitas e as despesas, elas apenas serão escrituradas quando ocorrer o efetivo recebimento e o efetivo desembolso, ou pagamento, seja ele em dinheiro ou em equivalentes. Então, aplicando esses conceitos ao orçamento contínuo, para a elaboração do orçamento, as empresas elas vão utilizar o regime de competência, da mesma forma que você elaboraria um orçamento empresarial tradicional, do modelo tradicional.
Então, dessa forma, no momento em que a empresa está elaborando o seu orçamento contínuo, ela reconhece todas as receitas que ela vai ter com as vendas, entre outros, e também as despesas que ela vai ter neste período, e que vão ser apropriadas futuramente durante a execução desse orçamento. Ou seja, ela vai considerar todos os desembolsos e todos os recebimentos no início do período. O diferencial do orçamento contínuo em relação ao orçamento tradicional, como a Paula já disse anteriormente, é que no orçamento contínuo, essas previsões elas podem ser alteradas no fim do período caso a empresa necessite. Por outro lado, quando a empresa vai elaborar os seus fluxos de caixa, ela vai utilizar o regime de caixa. O fluxo de caixa ele vai ser elaborado a partir desse regime porque ele vai proporcionar uma visão real e abrangente da situação financeira da empresa, o que vai permitir controlar de forma eficiente todo o dinheiro disponível. Então, o fluxo de caixa ele vai estimar todas as entradas e saídas de capital no futuro e vai demonstrar para a empresa o valor que ela tem disponível em caixa para cumprir todos os seus compromissos, sejam eles compromissos com funcionários, com fornecedores, com parceiros, investidores ou obrigações tributárias e previdenciárias. Por isso que ela vai utilizar o regime de caixa. Agora o Paulo vai falar um pouco para a gente sobre as vantagens e desvantagens do orçamento contínuo. Bom, boa noite, gente. Vou falar aqui um pouco sobre as vantagens e desvantagens do orçamento contínuo, né? Vou começar falando um pouco das vantagens. Primeiro, a facilidade em orçar períodos menores de forma contínua e em menor tempo. Você otimiza seu tempo, né, e tem a liberdade, a autonomia para mudar todo o fim do período e ajustar da forma que você achar melhor para sua empresa, né? Também temos aqui que o orçamento quase sempre será muito preciso e detalhado, devido à grande atenção e manutenção do mesmo, seguindo as modificações do mercado e incorporando novas variáveis sempre que for necessário. Também aqui a gente tem a facilidade na elaboração do orçamento anual, em virtude das atualizações feitas durante o orçamento contínuo, uma vez que ao encerramento de cada mês é realizada uma revisão e adição de um novo mês ao fim do período, o que sempre proporciona à empresa uma projeção de 12 meses à frente, né? Basicamente, essas são as vantagens, né, do que a gente conseguiu encontrar do orçamento contínuo, né? Essa facilidade em orçar os meses, né, os períodos curtos, de forma muito sucinta e detalhada, né? Um pouco das desvantagens, né? Uma delas é que advém de empresas com produto de vida útil longa ou que atuam em mercados consolidados, como, por exemplo, os commodities e concessões, uma vez que as variações ocorrem em um maior intervalo de tempo. Esse tipo de orçamento, né, também, ele demanda uma alta carga de trabalho e engajamento da equipe de colaboradores responsáveis, gerando um alto custo e maior tempo consumido devido às constantes mudanças, né, do mercado. Assim, isso pode ser visto como uma desvantagem para muitas empresas, né? Ela também exige que as empresas que utilizam tenham uma cultura organizacional voltada às mudanças, que se adapte de forma mais rápida aos novos cenários e que se preocupe, em realizar a previsão contínua adequadamente sem que ela se torne uma extensão do processo orçamentário. Ou seja, a maior desvantagem, né, que a gente vê para implementar o orçamento contínuo nas empresas é essa alta carga de trabalho, né, e o custo que isso demanda. Porque se você precisar de uma equipe especializada, né, uma equipe ali de controle, de pessoas especializadas em orçamentos, isso tem um custo muito alto, né? Isso, para algumas empresas, acaba que o retorno não é tão grande, acaba que você acaba perdendo mesmo do que ganhando nesses casos. Também temos aqui, né? Então, o que a gente pode concluir é que o orçamento contínuo permite detectar erros e falhas preventivamente, permitindo a tomada de decisões em tempo hábil para minimizar ou evitar prejuízos, por exemplo. Esse tipo de orçamento é muito indicado para empresas que têm um produto com vida útil muito curta, né? Cujos segmentos apresentam alta volatilidade, e mudam constantemente, exigindo maior dinamicidade para manter as projeções alinhadas às adversidades do cenário econômico em que a empresa está inserida.
Exemplos de empresas que utilizam muito esse tipo de orçamento, né, de tecnologia e de moda, que são os setores onde está em constante mudança, em constante evolução, né, principalmente a moda ali, que cada estação, cada período ali vai mudando e você tem que estar se ajustando a esse mercado tão volátil, né? Agora a Paula vai falar um pouquinho para a gente, mostrar um exemplo prático, na verdade, de um orçamento contínuo. Boa noite novamente. Bom, esse caso prático nós retiramos do material que postou no AVA, né, para nós. E ele tem uma visão da empresa Floripa, né, sobre o seu projeto de orçamento em 12 meses e como ele foi impactado por conta do Covid-19. Para o orçamento empresarial, a empresa Floripa projeta um orçamento para 12 meses em virtude de uma crise mundial no mês de janeiro. A empresa deve rever seu plano de vendas de fevereiro, já que um cliente que representa 20% das vendas projetada para 12 de janeiro cancelou os pedidos de compras. Seus executivos não conseguiram contornar o problema e, portanto, resolveram rever o orçamento de fevereiro. A princípio, o mês de fevereiro será afetado pelos ajustes. A empresa espera retomar o volume projetado no mês de março. Ou seja, por conta de um surto mundial, né, em janeiro, e a empresa Floripa ela teve a perda de 20% de um cliente muito importante, e eles tiveram que fazer um ajuste no mês de fevereiro para que em março eles conseguissem retomar o volume de vendas normal. Eles primeiro apresentaram o orçamento de vendas, né? Na qual nós podemos ver nessa tabela que são apresentados os resultados esperados para as vendas de cada mês e o ajuste realizado no mês de fevereiro em razão das mudanças realizadas no ambiente. Nós podemos ver que eles fizeram, né, apresentaram o resultado de janeiro, fevereiro e fevereiro ajuste, que é quando eles fizeram o ajuste conforme a situação, né, e em março eles também fizeram refizeram, né, esse planejamento para retomar o volume de vendas. O segundo foi o orçamento de produção. A empresa elaborou o projeto de produção baseado-se nas estimativas do orçamento de vendas. Em razão da queda da demanda, a produção também terá que fazer o ajuste, dimensionando melhor o processo de fabricação. Ou seja, como as vendas diminuíram naquele período, né, por conta do ambiente que estava debilitado, eles tiveram que ajustar a sua produção também, né? Eles tiveram que fazer esse ajuste para não produzir mais do que estava sendo demandado, né? Então, eles também fizeram esse ajuste na produção. Tivemos janeiro, né? Que foi quando começou esse surto mundial. Fevereiro ajuste, que foi quando foi feito esse ajuste, né, na produção junto com as vendas, março e abril. Da mesma forma que as estimativas do orçamento de vendas do mês de fevereiro experimentaram ajustes do orçamento de produção, também teve as alterações nas projeções, como eu disse anteriormente. Os ajustes no orçamento de produção trarão modificações no orçamento de custo de matéria-prima, mão de obra direta e custo indireto de fabricação, conforme a próxima tabela. Nessa tabela, nós podemos ver que todos os orçamentos vão puxando o outro, né? Se a venda diminuiu, isso teve que fazer um ajuste na produção. Se a produção diminuiu, teve que fazer um ajuste também na matéria-prima, na mão de obra, nos custos indiretos, e essa tabela mostra todos os ajustes que foram feitos, né, em fevereiro ajuste, para que em março fosse retomado também, como eles estavam prevendo. O orçamento de custo de matéria-prima foi afetado pela redução da quantidade a produzir. Já com o ajuste realizado na necessidade de mão de obra, a empresa poderá, inclusive, com certa antecedência, cancelar a contratação de novos empregados previstas
no orçamento inicial, ou seja, a empresa Floripa ela estava pretendendo contratar novos empregados por conta da demanda, mas com nessa nova situação, eles tiveram que cancelar esses contratos, né? Então, teoricamente, a mão de obra manteve, né? E a matéria-prima diminuiu por conta da quantidade a produzir, que também diminuiu. Agora nós vamos ver o orçamento das despesas de vendas e administrativas. O orçamento das despesas de vendas e administrativas também terão alguns ajustes com a diminuição de algumas despesas variáveis. No entanto, a empresa não terá como cortar os gastos com despesas fixas. Isso significa que, com as despesas variáveis, né, como a demanda e a produção diminuíram, essas despesas também diminuíram. Mas tivemos algumas despesas fixas que não tiveram como ser reduzidas, então elas mantiveram conforme os meses anteriores. Agora nós vamos ver a demonstração do resultado do exercício projetado, né? Onde a previsão de lucros da empresa também será revista em razão da sensível queda da receita. O custo dos produtos vendidos por unidade teve um aumento, passando a ser R$ 46,00 e R$ 41,00. Como a demanda, né, de vendas diminuiu, eles tiveram que aumentar, né, o preço de venda por conta que os custos, né, para a venda desses produtos mantiveram a mesma coisa, mas uma demanda menor. Então, eles aumentaram, né, o preço da unidade e para tentar manter equilibrado, né, os seus lucros. Agora, nós iremos falar sobre o orçamento de caixa da empresa. A empresa Floripa, ela prepara um orçamento de fluxo de caixa mensalmente. Ele está baseado nas suposições apresentadas no capítulo 3 do livro Manual do Orçamento Empresarial, de João Munks. Aqui embaixo nós podemos ver o orçamento de contas a receber da empresa, né? Também mantendo igual aos outros orçamentos, né? Janeiro, fevereiro, o ajuste em fevereiro, março e abril. Aqui nós temos a continuação com o orçamento de pagamento de fornecedores e o orçamento de caixa em si. Com o novo mapa, os executivos financeiros dessa empresa resolveram não mais aplicar o excesso de recursos, né, que totalizaram 20 mil. Já o valor agora disponível não gera o retorno adequado, como também há um risco da não realização da receita no mês de março, mantendo-se assim um ambiente de cautela. Ou seja, eles fizeram toda essa previsão com ajuste em fevereiro, né, para tentar retomar o volume em março, mas era um ambiente de muita incerteza, né? Então, eles fizeram todo esse replanejamento, mas também tem o risco da não realização desse planejamento. Então, eles estão mantendo um ambiente cauteloso, né? Estão analisando todos os prós e os contras para fazer um planejamento melhor, assim que necessário. E é para isso que o orçamento contínuo serve, né? Sempre que eles precisarem replanejar, tiver necessidade, eles terão essa possibilidade. Agora nós temos o orçamento do balanço patrimonial planejado. A partir dos ajustes que foram feitos nos orçamentos anteriores, é possível planejar, né, e projetar o nosso balanço patrimonial, que está apresentado abaixo na tabela. Lembrando que esse slide ficará disponível, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco, que nós estamos dispostos a sanar as dúvidas que forem trazidas a nós. Caso o orçamento não seja reprojetado, dificilmente poderá ser utilizado para avaliar o desempenho dos gestores e empregados ou da empresa toda. Fica difícil explicar para os acionistas as variações negativas caso o orçamento permaneça conforme o projetado no início do período. Com os ajustes realizados no decorrer do mês de fevereiro, é possível avaliar melhor o desempenho global do segundo mês. Ou seja, se eles não fizessem esse replanejamento, né, eles não conseguiriam explicar para os seus acionistas, sócios, investidores,
por que não estavam tendo lucro, porque estavam tendo resultados negativos. Então, esses ajustes que foram feitos no mês de fevereiro foram muito necessários, né, para que eles pudessem avaliar melhor todo o desempenho da empresa. O processo orçamentário deve ser flexível bastante para incluir novas variáveis no decorrer do ano. Assim como foram feitos ajustes no segundo período, poderão ser feitas adaptações no terceiro e no quarto trimestre. Quando estiver na hora de preparar o orçamento anual, o trabalho será simplificado, porque já foi executado durante todo o período passado. Agora nós separamos 5 questões que nós achamos bastante interessantes para passar para vocês. Nós vamos ler só 2 delas e as outras vão ficar disponíveis aqui com gabarito, né, como a Paula falou. E caso alguém tenha alguma dúvida, pode entrar com a gente ou também com a professora, se ficarem mais à vontade, né? A primeira questão é sobre o Sesgran Rio 2011, Transpetro, Contador Júnior Contábil. Os orçamentos podem ser periódicos ou contínuos. Como características principal do orçamento contínuo tem-se? Essa questão a gente já sabe, né, que a alternativa dela é a letra A, então fica bem fácil, até porque dá para a gente conciliar um pouco com o que a Paula falou lá em cima. Então, como característica principal do orçamento contínuo tem-se o acréscimo do outro período orçado à medida que um mês ou um trimestre se passa. A gente lê essa alternativa e já mata todas as outras, então nem vou continuar lendo. Aí nós temos a questão 2, como eu disse, vai ficar disponível para vocês, eu vou ler agora a 3, que é da IADES 2016, CEITEC, SA, Analista Administrativo e Operacional, Ciências Contábeis. Os tipos de orçamento empresarial ou processos orçamentários têm apresentado uma evolução constante ao longo do tempo. Acerca desse assunto, assinale a alternativa correta. O orçamento é flexível, parte do pressuposto de que todos os recursos são consumidos por atividades e não pelos bens produzidos? Não, não é isso, né? O orçamento base zero tem como característica promover o rateio dos custos indiretos de fabricação ou departamentos de acordo com a atividade que realizam e com os produtos criados. Também não é essa a alternativa, né? Alternativa C. O orçamento por atividade é o tipo mais antigo de orçamento e o mais utilizado na administração pública, sendo uma de suas características a fixação dos projetos para o exercício seguinte, de maneira que não possa alterá-las. Também não é isso, né? Elas podem sim ser alteradas. Alternativa D. No orçamento contínuo, o gestor deve justificar as solicitações de dotação orçamentárias, considerando as informações referentes ao exercício encerrado. Também não. Então, sobra a alternativa E, né, que é a alternativa correta, que no caso, no orçamento contínuo, as projeções são geralmente feitas para um período de 12 meses. Após decorridos um mês ou trimestre, esse período é excluído, e então são acrescidas as projeções para um novo período no final do ciclo. Então, essa é a alternativa correta. E aí, então, vão ficar mais 2 outras questões aí, né, que é a questão 4 e a questão 5. Como repetindo, se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente, pode entrar em contato com a professora, com quem vocês ficarem mais à vontade. Nós também separamos aqui 2 vídeos para vocês. Esse primeiro é um vídeo bem curtinho do YouTube, que ele foi publicado em 17 de setembro, e ele destaca os principais conceitos e características do orçamento contínuo. Até queríamos passar ele para vocês aqui, só que a gente não conseguiu ativar o áudio. Mas a gente vai deixar o link para quem tiver interesse em ver. O segundo vídeo é uma live bem atual, que foi publicada no dia 28 de outubro, e apresenta uma abordagem bem real sobre o orçamento contínuo aplicado ao contexto do Covid nas empresas. É uma live muito interessante, ela é um pouco longa, tem mais de 1 hora, mas quem quiser acessar vai estar disponível o link aqui também. Então, a gente pode concluir que o orçamento contínuo ele é um excelente modelo orçamentário desde que utilizado e aplicado de maneira correta pelos tipos de negócios adequados, ou seja, empresas com mercados voláteis, produtos com ciclo de vida curto e com alterações recorrentes. Porque isso exige das empresas um planejamento constante de seus cenários para que o orçamento sempre se adeque aos objetivos institucionais. Além disso, o orçamento contínuo ele pode ser utilizado de maneira complementar e em conjunto a outros métodos de orçamento, tornando-o extremamente eficiente e eficaz.
Portanto, ele apresenta mais vantagens do que desvantagens e a sua implementação pode auxiliar as empresas, proporcionando estimativas e previsões mais precisas e detalhadas para as organizações, uma vez que a cada alteração podem ser acrescentadas novas variáveis que não foram detectadas no início do período. Assim, seu processo de elaboração é simples, só que ele exige comprometimento e engajamento de todos os colaboradores no processo para que dê certo. Esse foi o nosso trabalho, essas são algumas referências que nós utilizamos. E é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir ao nosso vídeo. Até a próxima aula. Muito obrigada a todos. Bom descanso. Obrigada, gente. Obrigado.